Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de oração desta quinta-feira. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno. E hoje eu quero começar o programa partilhando com você um pensamento de Santo Agostinho. Ele nos ensina o seguinte: aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Para que um coração seja generoso, é preciso estar transbordante de amor. Por isso você é convocado hoje a experimentar o amor do Divino Pai Eterno e transbordar esse amor através do seu coração para com o próximo. E eu lhe convido para fazer parte da nossa família, a família dos filhos do Pai Eterno, tomando hoje a decisão que faz a diferença, se associando à FIP. Nos ajude a prover materialmente e espiritualmente as obras sociais de evangelização que nós realizamos pela TV das Bênçãos do Pai, pelos meios de comunicação e ainda colaborar concretamente com a construção da nova Casa do Pai. Pegue agora o seu telefone, ligue para nós, 62 3506 9800, ou acesse o nosso portal paieterno.com para fazer o seu cadastro. Você que já é um associado da FIP ou que irá se tornar ainda hoje e ainda não recebeu a sua carta do mês de abril por conta dos atrasos dos Correios devido à pandemia que estamos vivendo, você pode fazer a sua doação por meio do QR Code. É só pegar o seu celular, abrir a câmera, apontar para o código que está aparecendo na tela do seu televisor e aguardar alguns segundos. Então você vai ser direcionado para a página de doações do nosso portal. Lá você tem a opção do boleto bancário ou do PayPal, que é um pagamento feito por meio do cartão de crédito. As duas formas são seguras e garantem a sua contribuição. Se ficar mais fácil para você a transferência bancária, os números das contas da FIP estão aparecendo aqui na sua tela. É só tirar uma foto para guardar esses dados no seu celular. Ou no nosso portal, você encontra facilmente todas as informações. É só escolher o banco da sua preferência. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou Santander. A operação é 003 em qualquer transferência, já que se trata de uma pessoa jurídica. Muito obrigado a você que já faz parte dessa família de amor, que a sua generosidade possa continuar sustentando todas as obras que brotam do coração do Pai Eterno e alcançam pessoas na evangelização. Que Deus te abençoe e que os anjos te protejam. Hoje no nosso programa nós teremos aqui nessa edição o Evangelho do Dia, que relata Jesus ressuscitado se apresentando entre os discípulos. Nós teremos a consagração de cada devoto ao Pai Eterno e uma bênção muito especial aos associados da FIP. O tema do Santo Café de hoje é a economia, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. E quem vai estar conosco é o Dr. Wellington Bessa, ele é advogado e professor. No Santo do Dia, nós vamos conhecer sobre a vida de Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Você está sintonizado, sintonizada no programa Pai Eterno, que está só começando. Vanessa Lobo, muito obrigado pela sua participação. Já atenta aí às nossas redes sociais para acolher os devotos do Pai Eterno. É isso mesmo, padre. Já estou sintonizada aqui para acolher a sua participação. Você participa conosco pelas redes sociais. Basta procurar no Facebook ou Instagram o post do programa de hoje e deixar lá o seu pedido de oração ou a sua pergunta. facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. Eu estou aguardando a sua participação. É isso mesmo, e a gente começa o nosso programa colocando sempre tudo diante de Deus, tudo diante do Pai Eterno. É tempo de rezar, sempre faz bem rezar. E nós sabemos que o nosso coração, quando se junta ao coração do Pai, tem mais conforto, consolo, tem mais força para vivenciar as expectativas do dia a dia. Vamos pedir então ao Senhor
nesse tempo que estamos vivendo, a força para podermos deixar de lado a fragilidade, deixar de lado tudo aquilo que pode vir a nos derrubar diante do momento que vivemos. Convido você a rezar a oração para o tempo da fragilidade que a Conferência Episcopal Italiana compôs para nós. Vamos rezar juntos? Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde da linha de frente e todos os que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo o bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está atingindo, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Em vós confiamos e a vós elevamos a nossa súplica, porque vós, ó Pai, sois o autor da vida, e com o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, saúde dos enfermos, rogai por nós. Vamos pedir a luz e a força do Espírito Santo para nos ajudar a compreendermos o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje está no livro de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Então eles contaram o que lhes sucedera no caminho e como haviam reconhecido ao partir do pão. Enquanto assim falavam, Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, imaginavam ver um espírito. Mas ele lhes disse: por que vos assustais e se levantam dúvidas em vossos corações? Olhai minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas como em sua alegria continuavam incrédulos e estavam espantados, perguntou-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu à vista deles. Depois disse-lhes: era bem isso que eu vos dizia quando ainda estava convosco, que era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então a inteligência para que compreendessem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos, e que em seu nome se pregaria uma conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, o Cristo ressuscitado saúda os discípulos novamente.
com o desejo da paz. Ele diz: a paz esteja convosco. Assim ele afasta para longe os temores, os pressentimentos que os apóstolos acumularam durante os dias de paixão e de solidão. O Cristo ressuscitado é totalmente real, mas às vezes o medo na nossa vida vai tomando corpo, como se fosse a única realidade. Em ocasiões, é a falta de fé e de vida interior que vai mudando as coisas. O medo passa a ser a realidade e Cristo vai se desbotando da nossa vida. Por outro lado, a perseverança de Cristo na vida do cristão afasta as dúvidas, ilumina a nossa existência, especialmente os recantos que nenhuma explicação humana pode esclarecer. A ressurreição de Cristo é o que dá sentido a todas as tribulações e sentimentos, o que nos ajuda a recuperar a calma e a serenarmos nas trevas da nossa vida. As outras pequenas luzes que encontramos na vida só têm sentido nessa luz. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, como já o havia feito com os discípulos de Emaús. Ele também quer abrir a nós o sentido das Escrituras para a nossa vida. Deseja transformar o nosso coração pobre num coração que seja também mais ardente, com o seu exemplo, com a explicação das Escrituras e a fração do pão, a Eucaristia. Por outras palavras, a tarefa do cristão é ir vendo como a sua vida, como a sua história, como é que ele quer mudar o que é para poder se converter a história que vive, a vida que vive em história de salvação. É preciso que Jesus viva em nós e que Ele, ressuscitado, nos ressuscite diante dos desafios que somos chamados a superar. Vamos agora rezar pedindo a intercessão do Santo do Dia. Neste dia 16 de abril, nós rezamos a vida de Santa Bernadette de Soubirous, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Bernadette nasceu em 7 de janeiro de 1844, em Lourdes, uma região montanhosa da França. A família de camponeses era numerosa, religiosa e muito pobre. Desde a infância, a pequena tinha problemas de saúde em consequência da asma. Era analfabeta, mas tinha aprendido a rezar o terço, o que fazia diariamente, enquanto cuidava dos afazeres da casa. Bernadette, sua irmã e uma amiga foram buscar lenha e a santa viu uma mulher de branco, com um rosário na mão e um cinto brilhante. Mais tarde, esta mulher da visão se revelaria como Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A partir desse momento, Bernadette teve 18 aparições de Nossa Senhora, ocorridas entre 11 de fevereiro de 1858 e 16 de julho do mesmo ano. No período, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes se tornava um dos lugares mais visitados pelos peregrinos do mundo e a água da fonte era considerada milagrosa pelos devotos. Ingressou na congregação das Irmãs da Caridade de Nevers, tomou o hábito definitivo, mas nunca recebeu um privilégio das irmãs. Sempre bem-humorada, trabalhou como enfermeira no interior do convento, depois foi sacristã. Contudo, a sua doença se agravou e ela viveu 9 anos numa cama, entre a vida e a morte. Bernadette morreu em 16 de abril de 1879 e foi canonizada pelo Papa Pio XI, em 8 de dezembro de 1933. Seu corpo foi exumado por causa do processo de canonização e até hoje se encontra incorrupto. Vamos agora pedir a intercessão de Santa Bernadette. Senhor,
vós que dignastes conceder a Santa Bernadette a graça de ver vossa Mãe Santíssima e com ela conversar e orar, concedei também a mim uma maior devoção para com Nossa Senhora e a graça de uma boa saúde e disposição. Amém. Santa Bernadette Subiru, rogai por nós. Momento de registrarmos a sua participação. Você que deixou sua mensagem no Facebook e no Instagram, Vanessa. E eu quero começar aqui com a mensagem da dona Gersina Mariano. Ela diz que está sempre sintonizada na TV Pai Eterno e que a TV a ajuda nas orações e também no aumento da sua fé. Que alegria poder fazer companhia para vocês nesse tempo. A Marli Moura pede proteção da sua família contra toda a pandemia. O Cláudio Souza pede por cada um dos seus familiares. Leide Santana pede que o Pai Eterno tenha piedade de nós e do mundo inteiro diante desse vírus que estamos enfrentando. E também a Zélia Mota pede por todos aqueles que estão sempre acompanhando a TV Pai Eterno. Tá certo, desde já muitíssimo obrigado a você que deixou sua mensagem, você que deixou seu recado nas nossas redes sociais. Dá tempo de participar, o nosso programa é feito para poder privilegiar sua participação com as intenções, com o seu recado. Afinal de contas, nós queremos interagir com você. E é momento de ficar bem informado com as notícias da igreja, com a nossa equipe de jornalismo. É com você, Daiane Rodrigues. Devido a essa pandemia e o aumento de casos no Brasil, o Ministério da Saúde recomendou o uso de máscaras para pessoas que vão sair de casa, seja mesmo para ir ao supermercado. E por isso agora eu vou ensinar para vocês como fazer uma em casa. Nós estamos usando aqui, um lenço desses, um paninho que você limpa o fogão, limpa a pia, mas você pode aproveitar um pano que tem em casa, um lençol que você não usa mais, uma camiseta que você não usa mais. Então vamos lá. Você vai abrir e dobrar em duas partes, assim e assim. Aí você vai precisar também de duas liguinhas. Você coloca uma de um lado, muito fácil, e uma de outro. Vai ficar em formato de uma balinha, de um bombom. Aí você vai dobrar. Para não ficar solto, você pode colocar aqui, um dentro do outro. Olha só. Claro que você vai ter que regular, né, na hora que colocar no rosto, para ficar em um formato ideal. Lembrando que uma máscara dessa pode ser usada em 2 horas. E aí você vai ter que colocar para lavar com água e sabão. É muito interessante e tem muita gente que faz para ganhar uma renda extra ou até mesmo para doação. Nós vamos mostrar agora para você um exemplo disso. Meu nome é Odete Lenk, moro em Marechal Floriano e a minha convivência aqui em casa, no meu isolamento social, está sendo maravilhoso, porque eu estou fabricando máscaras, né, para poder tá doando, tá vendendo também, para poder comprar material, né? Então eu pego assim um tecido, né? Meço aqui, né? Com a fita, né? 25 por 28. Tem outros tamanhos que pode ser menor também, que esse tamanho aqui é para uma pessoa mais com rosto maior, né? Então depois a gente pega e costura este lado, né? E este lado aqui. Aqui é o lado direito e esse é o avesso. Aí costura-se os dois lados, né? Nós pegamos depois e colocamos a haste aqui, né? Prega-se por dentro, uma parte aqui, costura. Desculpa aí que eu tenho que pegar aqui para mostrar para vocês, né, gente? Aí costura os dois lados e eu uso também esse aramezinho aqui, né, que é de amarrar
sacolinha de biscoito, a gente coloca aqui por dentro, que isso é para firmar o nariz, tá, gente? Coloca aqui por dentro, passa outra costura aqui, né? Nessa forma aqui, passa outra costura para poder firmar ele bem no centro aqui. Aí passando outra costura, nós vamos direto para colocar as hastes, né? Essas hastes aqui, como eu te falei, são colocados aqui dessa forma, por dentro. Costura esta parte aqui, né? Costura essa parte, depois costura a outra partezinha, né? E vai ficar por dentro essas duas hastes. E ela fica dessa forma aqui, tá vendo? Agora este daqui, falta fazer as dobrinhas, que já estão aqui. Tenho essas dobras, né? Que é dessa forma aqui, que é feito desse jeito, né? E tenho essa dobrinha também, que é feito dessa forma aqui, tá vendo? Então eu estou aqui trabalhando na minha máquina e também depois de pronta, elas são passadas, colocadas no saquinho, já vem, né? Esse saquinho já vai esterilizado, né? Bota nos saquinhos assim e a gente já entrega dessa forma. E aproveitando também para fazer as orações, né? Que eu tenho sempre aqui o meu celular, né, ali no terço, a gente está trabalhando, está orando, está pedindo a Deus também que Ele possa nos ajudar, que esse vírus, né, se evada, se vá embora, né? E do nosso meio, que a gente possa voltar a viver tranquilo, ir para a igreja, né? Fazer nossas orações na igreja também. E eu, graças a Deus, estou feliz aqui, né? Fazendo esse isolamento social. Eu estou muito bem, graças a Deus, né? Estou satisfeita. E também, né? Muita fé em Deus, tudo vai passar. Ó, coraçãozinho para vocês, ó. Tchau, gente. Muito obrigado, Daiane. Na volta do intervalo tem o quadro que você espera, o nosso Santo Café. Hoje a gente vai falar de economia nesse tempo de quarentena. O nosso entrevistado é o Dr. Wellington Bessa, ele que é advogado, professor da PUC Goiás. Na volta do nosso intervalo, eu conto com a sua audiência. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Chegou o momento do nosso Santo Café, esse momento de encontro e de partilha, seja de sabedoria, de um pouco de informação, com você que nos acompanha aqui na programação da TV Pai Eterno. Por isso eu convido você para juntos tomarmos o nosso Santo Café. Hoje nós vamos tratar de um tema importante que é justamente o que estamos vivendo sobre a economia nesse período de reclusão social, né? A gente pode dizer quarentena, se é o termo correto que estamos vivendo, porque estamos dentro de casa, mas esse período de isolamento social exige de nós um pouco de conhecimento sobre os nossos direitos, os nossos deveres em relação à economia. E para falar um pouco disso, eu estou recebendo aqui, com muita alegria, o Dr. Wellington Bessa, advogado, professor da PUC Goiás, conselheiro da OAB. E, Dr. Wellington, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo mais uma vez, né, aqui no programa Pai Eterno. A alegria é minha, é uma satisfação imensa estar aqui na TV Pai Eterno, especialmente no Santo Café, né? Então, mais uma vez aqui, eu agradeço o convite e estou à disposição de todos. Agora, doutor Wellington, como é que o senhor está vendo esse período que nós estamos vivendo aí com relação à pandemia do novo coronavírus? Porque os países estão sofrendo, os segmentos organizados da sociedade, principalmente o setor de produção e serviços. De que forma
a pandemia, que é um problema de saúde, né, de calamidade de saúde pública, atinge a economia? Essa pandemia ela trouxe um desafio para todos nós, para todos os fornecedores e prestadores de serviço. Então, para o supermercado, para a farmácia, para o posto de gasolina, para todos os fornecedores de maneira geral, o prestador de serviço que está sem poder trabalhar e para os consumidores também, enfrentando aí problemas com aumento de preço, muitas das vezes, a necessidade de se realizar mais pesquisas para poder fazer as suas compras. Então, essa pandemia ela trouxe, além de um problema de saúde pública, que é seríssimo, trouxe também diversos outros problemas e diversas outras necessidades de enfrentamento por parte do consumidor no dia a dia, né? E a economia doméstica é mais um desses desafios, né? Então, é um tema que os consumidores já devem se preocupar em situações de normalidade. Imagina agora em que, muitas das vezes, o consumidor está sem o seu salário porque teve o seu contrato de trabalho suspenso, ou está sem receber, ou está desempregado, recebendo benefício. Então, é um momento que nós devemos, com muita criatividade, tentar aí encontrar uma solução, encontrar sempre o meio termo, encontrar aí alternativas para que a gente possa enfrentar não só a questão da doença, mas os problemas que decorrem dela. Agora, do ponto de vista do cuidado familiar, não é um período de esbanjar, né, de gastar com futilidades. Até mesmo por ser próprio do período de pandemia, todos os gastos eles devem ser pontuados, digamos assim, na ponta da caneta mesmo, né, da ponta do lápis. Exatamente. A pandemia ela trouxe para o consumidor também essa insegurança, porque nós sabemos que diversas empresas estão passando por dificuldades, algumas delas estão dispensando, demitindo seus trabalhadores, outras reduzindo salários. Então, nós temos essa situação de insegurança muito grande. E a qualquer tempo, como eu já disse, é tempo de economizar, é tempo de praticar uma economia doméstica, agora mais ainda. E isso começa dos pequenos atos, né? Então, nós sabemos que, primeiro, da necessidade do consumidor ter a ciência de que ele deve iniciar em algum momento essa economia doméstica. Então, o consumidor ele deve inicialmente ter conhecimento da sua situação financeira, justamente para não esbanjar e fazer falta daqui a pouco. Então, o primeiro conselho, talvez, é que o consumidor ele saiba qual é a sua situação financeira, que faça um levantamento dos seus ganhos e de quanto gasta, né? Além disso, fazer um levantamento também das dívidas, para tentar, às vezes, negociar essas dívidas, buscar juros mais baratos. É comum consumidores estarem no cheque especial, por exemplo, que é um juro altíssimo, mais que 10% ao mês, e ter opções de crédito mais baratas, né? Então, essa necessidade de se planejar ela é essencial. Então, começa-se da necessidade desse conhecimento da sua situação financeira, dos gastos que tem e como negociar essas contas. Esse é o primeiro conselho. Agora, em caso de quem tem aquelas contas fixas, por exemplo, aluguel, um financiamento que já foi feito, diante desses vencimentos que não esperam chegar, né? E nem respeitam a quarentena para chegar, como é que a pessoa deve proceder? Ela deve ir a um órgão, por exemplo, de Estado, reclamar direitos? Ela tem como, por exemplo, ir atrás de buscar de necessidade de serviços advocatícios para pleitear uma amortização de dívida, um parcelamento? Porque muitas empresas, com esse período da quarentena, nós vimos aí, tiveram que baixar suas portas, tiveram uma baixa na sua arrecadação, a economia como um todo sofreu. E a base dessa pirâmide, que é o trabalhador, ele também sentiu essa diferença. Se ele não foi dispensado, ele sofreu às vezes um parcelamento no seu salário, ele está vendo as contas chegar e não está tendo às vezes o recurso para pagar essas contas. Como é que isso vai sendo regulado pela pessoa e podemos chamar a atenção para essa pessoa dos seus direitos? Todas essas despesas mensais, a gente pensa sempre, despesa mensal, o aluguel, né, a prestação do carro, às vezes, uma mensalidade escolar. A água, a luz, né? Só que nós temos diversas outras, né? Contas, a água, a luz, compras também, né, de supermercado. E essas contas, elas podem sim ter medidas aí no sentido de economizar. Tratando de contas da casa, como se diz, água, luz, por exemplo, água, é importante que o
consumidor ele tem uma postura mais econômica e, mas eu não tenho como deixar de utilizar água, mas você tem como fiscalizar melhor essa utilização. Primeiro, verificar se a torneira não fica aberta. Segundo, verificar eventuais vazamentos dentro da casa. Utilizar, quando possível, de reaproveitamento da água, né? No caso da luz, é muito comum você deixar um ambiente e deixar a luz ligada. É comum também você deixar o aparelho ligado e se ausentar da sala. Aí existem medidas no sentido de usar o temporizador, seja da TV, né? Eu gosto de assistir TV à noite e normalmente eu acabo dormindo assistindo a TV. Então é ideal que você coloque o temporizador na TV, porque se você se ausentar, né, espiritualmente, que você continue, que você tenha essa economia. Verificar se as luzes da sua casa são luzes mais econômicas, luzes de LED, por exemplo, são medidas que podem trazer essa facilitação. E o ar-condicionado, né, utilizar muitas das vezes da janela aberta ou da luz natural, são medidas que economizam também essas despesas fixas. Supermercado é algo que a gente não deixa de utilizar, mas você pode otimizar as compras de supermercado. Por exemplo, você pode fazer uma lista de compras. É normal que sem uma lista você chegue e compre tudo aquilo que está ao alcance das mãos. Então, que você faça uma lista, que você faça uma relação das refeições que você faz no curso da semana, para eu não chegar no supermercado e comprar aquilo que eu não necessito, que vai perder. Alimentos, frutas. Então, eu faço uma lista das minhas refeições durante a semana e o que eu vou utilizar nessas refeições, né? Pesquisa de preço. São importantíssimas as pesquisas de preço, principalmente nesse atual cenário, em que as coisas sobem e descem numa velocidade muito alta, em razão da produção. E, então, essas despesas, você consegue sim, com medidas muito simples, você economizar e essa economia chega a percentuais de 50% em contas de supermercado, água, luz, telefone também. No caso dessas despesas com entidades financeiras, é interessante que você procure esse banco. Hoje existem diversos bancos que fazem negociação e até mesmo a suspensão do pagamento durante esse período de pandemia. Então, existem bancos que estão suspendendo administrativamente esses pagamentos. Se o banco não fez ou não outorga essa possibilidade, busque o órgão de proteção ao consumidor, o PROCON. E aqui nós temos o PROCON Goiânia e o PROCON, no caso de Goiânia, ou o PROCON Goiás, o PROCON no estado. São Paulo tem um PROCON estadual também, os PROCONs municipais, e assim todos os estados têm um PROCON que o consumidor pode buscar para negociar também essa dívida. Agora, é interessante porque muita gente já deixou pago alguns pacotes, né? Por exemplo, quem começa a academia no início do ano, às vezes já paga um plano de academia de 6 meses ou até mesmo de 1 ano. E nesse período de pandemia nós tivemos o recesso desses serviços. Essa pessoa é obrigada a pagar ou ter esse desconto na sua mensalidade como um serviço prestado, diante de uma situação em que ela está sendo prejudicada pela falta de prestação desse serviço? Padre Wellington, nesse momento, é momento de concessão para todos. É momento de concessão para o empresário, para o fornecedor e para o consumidor também. Então, é sabido que essa situação de fechamento das academias, escolas, agências de viagens, companhias aéreas, não é um problema que era esperado, é uma questão de força maior, né? Uma vontade inevitável, né? Então, nesses casos, a gente espera e conta sempre com bom senso. Essa é a orientação da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é um órgão do Ministério da Justiça. Então, a gente sempre tem que buscar o bom senso. E o que é esse bom senso? Um entendimento direto entre consumidor e fornecedor para que haja aqui uma suspensão dessas obrigações, mas que elas sejam cumpridas. Por exemplo, nesse atual momento eu não tenho condições de utilizar o meu pacote de viagem, mas que seja remarcado, né? E o consumidor tem o direito dessa remarcação. E se for possível, dê preferência à remarcação. Por quê? Porque se ele cancela, a empresa ela já programou para fornecer esse pacote, programou também essa viagem por meio da companhia aérea e vai prejudicar também a economia. Então, sempre que possível, se você já pagou, remarque e não cancele. Assim como as escolas. Hoje, algumas escolas já estão conseguindo fornecer o ensino mediante a EAD, que é o ensino à distância, ou ensino remoto. Então, nesses casos, o contrato ainda acaba por estar sendo cumprido. Não é o modelo ideal, mas está sendo cumprido. Então, naqueles casos em que a academia, por exemplo, em que não consegue se entregar o produto, que suspenda esse contrato e, ao retornar, esse período de suspensão seja acrescido no final do contrato. Esse é o ideal. Mas se o consumidor necessitar desse cancelamento, ele pode fazer esse cancelamento, mas que não haverá multa para nenhuma das partes. Você deixa de utilizar desse serviço, se você já pagou adiantado, você tem direito
propício a pegar esse dinheiro de volta. Eu vou trazer a Vanessa Lobo para a nossa conversa, porque é bom sempre a gente ter essa perspectiva de quem está dentro de casa, com a família, diante das dificuldades. Vanessa. Eu queria perguntar para o Dr. Wellington a respeito... Hoje a gente vê muitas lojas se reinventando. Loja de vestuário, de calçados, já estão vendendo aí pelas redes sociais, fazendo entrega em casa. Qual que é a garantia para quem adquire um produto nesse período em que a gente recebe em casa? Geralmente se faz ali uma transferência ou paga ali no momento da entrega. Ela tem aquela garantia quando a gente compra pela internet, de troca, de devolução, se não gostar do produto? O que está nos garantido nesse tempo de pandemia para esse tipo de compra? É muito boa pergunta. Aquelas compras efetuadas de maneira não física, em que você não teve acesso ao produto, você pegou, verificou a qualidade, o consumidor ele tem um prazo de arrependimento. O prazo de arrependimento ele é de 7 dias, independentemente da qualidade ou se o produto está ou não com defeito. O prazo de arrependimento ele não se confunde com a garantia em si. Prazo de arrependimento é você não ter gostado daquele produto que você acreditava que era, né, um produto que lhe atendia e você se arrependeu. Então, compras não físicas, por telefone ou pela internet, você pode arrepender, possuindo defeito ou não o produto, no prazo de 7 dias contados do recebimento. Recebi o produto, posso cancelar e ter o meu dinheiro de volta em 7 dias. A garantia, ela permanece a mesma, né? Tanto para a compra física quanto para as compras via telefone ou compras virtuais, que é o prazo de 30 dias para bens não duráveis, bens de consumo rápido, e 90 dias para bens duráveis, aqueles bens que o consumo dele se dá de maneira prolongada no tempo. Então, o prazo de arrependimento ele continua sendo de 7 dias para compras via telefone ou internet, e a garantia desses produtos adquiridos é de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Dr. Wellington Bessa, advogado, professor da PUC Goiás e conselheiro da OAB. Primeiramente, eu quero lhe agradecer pelo retorno aqui ao programa e pedir que o senhor deixe uma mensagem para quem está em casa, vendo as contas chegar, às vezes impossibilitado do trabalho, né, privado de poder estar produzindo, né, mesmo que nós desejemos estar à frente dos nossos serviços. Nesse momento é importante atender ao pedido do Fique em Casa. Como é que o senhor colocaria uma mensagem para quem nos acompanha diante desse momento que estamos vivendo, mas que vai passar? Com toda certeza. A minha mensagem, Padre Wellington, é que realmente temos fé, né? Fé no nosso Pai Eterno, nosso Deus, que essa situação vai passar, e o mais importante nesse momento é nos preocuparmos com a nossa saúde e com a nossa vida, né? Contratos, eles se extinguem, bens materiais, eles são passageiros também, você compra, você vende. Então, o ideal é que você, com muita fé, consiga, né, junto com a sua família aí, passar esse período de dificuldade com muita união também, né, dentro de casa, aí, com muita paz, e que, se Deus quiser, em brevíssimo tempo estaremos novamente com nossas atividades na nossa rotina normal. Muito obrigado. Eu espero que em outra oportunidade, num período mais próspero, o senhor também retorne aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição da TV Pai Eterno. Obrigado. Nós vamos por um rápido intervalo e na volta tem mais bênção e oração aqui no programa Pai Eterno. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno, agradecendo a você que tem interagido conosco. E, Vanessa, muitas pessoas estão deixando mensagens nas nossas redes sociais. Nós queremos registrar a participação desses devotos. Sim, eu quero começar com a intenção, com o registro da Alvanis Faria, que diz que acompanha o programa Pai Eterno todos os dias. Que Deus abençoe você. O Nilton Nogueira pede pela saúde, também pelo seu trabalho. A Marli Moura pede pela restauração do casamento de Wellington e Glória.
A Geisa Costa pede pela cura de toda a pandemia e a Sônia Guedes pede por João Guedes, pela Selma Barbosa e por todos os familiares. Muito obrigado por você que tem deixado sua mensagem, sua intenção no Facebook e no Instagram da TV Pai Eterno. Você participa do nosso programa através da postagem do programa Pai Eterno, deixando ali a sua mensagem, a sua intenção, o seu recado, a sua participação. Você que é filho, devoto do Pai Eterno, nesse momento é hora de conversarmos com você. Vamos acolher a participação da Lilian Teixeira, de Goiânia, Goiás. Olá, Padre Hélio, tudo bem? Eu sou a Lília, essa é minha filha Laura. Estamos aqui na quarentena, na esperança de que tudo termine logo e tudo termine bem. Reze por nós, reze por todos nós, Padre Hélio. Um grande abraço e fique com Deus. Muito obrigado, Lilian, pela sua mensagem. Muito obrigado pela sua participação. Muitos são os devotos do Pai Eterno que gostariam de fazer como a Lília, apresentando uma intenção toda especial. Que nós possamos rezar nesse momento por todas as pessoas. Divino Pai Eterno, Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, acolher as intenções da Lília, que reza por todos aqueles que estão em quarentena, passando por essa pandemia. Nós rezamos também pelos profissionais de saúde, por aqueles que têm superado essa enfermidade. Obrigado, Pai, por tua bondade e misericórdia. Volvei o seu olhar para todos aqueles que são responsáveis pelo cuidado da comunidade, para que sejam guiados pela tua sabedoria, pelo teu Espírito Santo. Favoreceis, Senhor, aquilo que nós pedimos através das nossas intenções, tudo que nós enviamos aqui para a FIP, nós que somos filhos e filhas muito amados, que participamos dessa família de amor. Que Deus Pai proteja, abençoe e fortaleça a intenção de cada devoto e devota que participa desse programa. Em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo. Amém. Vamos agora rezar por você que faz parte da família Filhos do Pai Eterno. Lembrando, os nossos canais estão sempre abertos para a sua participação. Você que deseja fazer parte da família dos Filhos do Pai Eterno, você que ainda não tomou a decisão de evangelizar conosco, ligue agora para nós no 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. Mas, Padre, eu sou tão simples, a minha doação é tão pequena. Faz toda a diferença você participar dessa família de amor. Tenha certeza disso. Vamos agora conceder uma bênção especial para todos os devotos associados da nossa família, a família dos Filhos do Pai Eterno. Ó Divino Pai Eterno, nós os adoramos porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e a fonte da felicidade. Nós os agradecemos por todos os dons concedidos a cada um em particular e pela família que é sinal de vossa presença amorosa. Agradecemos por sua misericórdia e bondade infinitas. Amado Pai, obrigado porque nos dispensais tudo o que necessitamos para viver. Queremos vos entregar tudo o que somos e temos, porque nos amais infinitamente. Também nos ensinais a partilhar o que temos com nossos irmãos e com as obras de evangelização. Por isso agradecemos pela vida de cada associado da Associação Filhos do Pai Eterno e pedimos a vossa bênção e proteção a cada um que faz parte dessa família de amor. Concedei que, por vossa generosidade, alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas. Que todos nós, juntos, possamos ajudar a transformar vidas e a exercer a caridade. Amém. Momento de acolhermos mais intenções. Acolher a Vanessa para apresentar mais pedidos ao Pai Eterno. Apresentamos nesse momento a vida da Adelina Maria, que pede por todos os seus entes queridos, o Isair, que pede por toda a família, e também a dona Gersovina, que pede agora por todos os familiares, suas intenções aos pés do Pai Eterno. E vamos agora juntos nos consagrar ao Divino Pai Eterno, rezando a nossa consagração. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder.
Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Vamos pedir a bênção e a proteção do Pai Eterno para a nossa vida, para a vida da nossa família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de São José, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam. E até que a gente possa se ver de novo, uma chuva serena de graça venha sobre a sua necessidade, sobre a sua casa, o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você coloca diante de Deus. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Padre. Fiquem todos na presença do Pai Eterno. Até o nosso próximo encontro, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai.